Isso é uma matéria, né, da Veja, já foi definido, que eu achei bacana, porque eles botaram o que é o transtorno opositivo desafiador, né? Que eu acho que tem muita gente que nunca ouviu falar. Então, a gente vê que não é invenção, existe, tá No DSM. DSM-5. Não é uma coisa que entendeu? ninguém Porque tirou tem da gente que fala cabeça. assim, isso aí é invenção. Não é invenção. Isso é falta de educação, né? é limite. Julga, né? Julga. É Próximo, muito importante Bru. a gente falar sobre isso. No Até porque as sentido, pessoas não ouvem, né? E que não é uma coisa que acontece só dentro do ambiente familiar, na casa, né? Porque para ter esse diagnóstico, a gente sabe que tem que acontecer em outros ambientes também. E aí é o que você falou, ela veio apresentando em casa, mas quando ela foi para o convívio da escola, começou a ter esse convívio também. Próxima, Bru. E quando não é teimosia nem falta de limites da criança, exatamente isso, né? Porque você deve ter ouvido, isso é birra. Não, muitas isso vezes. Isso é falta de educação, isso é Você falta não tá de dando tapa. limite, Isso é falta né? de tapa. Ela tem demais. Vocês só dão muita coisa para ela. Porque aí tem a tal questão do poder aquisitivo, porque você pode isso, você pode aquilo. Não é isso não, gente. Né? Não tem isso. Não tem a ver. Tem a ver com dificuldade. Ela tem... É diferente, ela não consegue. Eu tô fazendo aqui, é diferente. Vocês precisam entender que é diferente, né? Não, mas não é diferente. O que é diferente? Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar assim, tá, tô fazendo tudo errado. Se fosse na sua casa, ela fosse a sua filha, fazendo exatamente isso agora, o que você ia fazer? Me fala. Me dá uma sugestão. Me dá uma sugestão, me fala. Julgar, né? É muito fácil. Você falar assim, teve uma época, é uma brincadeira, que fala assim, olha... Cocô de cachorro resolve. Eu falo, qual a raça? Me fala a raça que eu vou atrás. Gente, pelo amor de Deus, para de julgar. Não é. Vocês não estão sabendo lidar. Eu sempre trouxe para as famílias, né, uma metáfora que é muito interessante, que é a questão da gente torcedor num jogo de futebol. É muito fácil estar ali na torcida e julgando aquele jogador que está ali. Né? Atenção. É ele que está ali e é muito fácil estar de fora julgar. Então, assim, se coloca no lugar daquela pessoa que está ali na hora do campo. Então, para você que está de fora, que você pegou a tia, né, ou a avó distante que veio visitar, pegou um recorte daquela situação e quis fazer o julgamento. Então, mas convive o dia a dia com aquela situação. Né? E eu acho que as nossas crianças... Os nossos adolescentes neurotípicos, a gente tem muito isso, que é muito fácil quem está de fora julgar. Não está dentro do jogo. Então, eu coloco como sempre dentro de uma torcida. Né? Porque na torcida é muito fácil ficar julgando as coisas. E outra coisa, que é uma situação muito comum, é assim, as pessoas, elas são mais complacentes com os comportamentos disruptivos das crianças que têm fenotipia, ou são crianças, ou pessoas com deficiência física. Elas são super complacentes, elas acolhem as mães. Quando está visível. Isso. Exato. Os transtornos ocultos, eles são muito cruéis, porque aí é julgamento em cima de julgamento. Não é possível. Exatamente. Imagina, tá normal. Por que ela não é assim na hora de ficar usando celular? Por que ela é assim na hora que ela tá no show? Por que não sei o quê? Em casa... Então é só falar um não que ela já explode? Né? E não é só um não. Ela tem todos os nãos, tanto que a Maria Fernanda, ela é super adequada, né? Ela tem ainda a rigidez cognitiva, porque nós fizemos uma segunda avaliação nela, né? Agora, esse ano. E aí, nós tivemos outro desdobramento do diagnóstico, mas ela tem dificuldades psíquicas e que geram prejuízo. E tem coisas que ela não vai ter a habilidade, mas ela tem outras habilidades. E vão potenciar aquilo que ela tem de bom. Isso. E agora, o que ela não tem habilidade, que está ali fazendo parte do cérebro dela, que não é defeito, mas que é o jeito dela. Então, para que eu vou bater o martelo em cima dessa parede dura? Vamos por outro lado. Vamos fazer de outra maneira. E isso também é muito importante para os pais saberem. Né? A Ana, quando ela atendia criança, hoje não mais, mas as palestras dela, ela falava uma coisa que era muito... bacana, desperte no seu filho desde pequeno aquilo que ele tem de talento. Em vez de estar julgando porque ele é ruim na matemática, porque ele é ruim, sabe? Desperta aquilo que ele tem e joga. O que tem de bom, né? O que tem de bom? Porque a gente fica, a gente vai esquecendo de ir naquilo que ele tem de bom e vai batendo no martelo aquilo que ele não vai conseguir.
E outra coisa, hoje de manhã, E aí no vem a café da frustração. manhã, eu estava conversando com o Paulo, né? A gente estava falando sobre o conceito, né, de criar filhos e que a neurodiversidade coloca a gente num lugar tão gostoso, tão libertador, que é sobre o ser humano. E quando não é crueldade, eu posso até estar sendo leviana e julgar, mas quem não vivencia a neurodiversidade, ela fica no lugar do ter humano, né? Uhum. Porque você se preocupa com o ter, o que ele vai ter, se ele vai para tal lugar, se ele vai fazer isso, se ele vai ser aquilo. O filho vira meio que um objeto, um troféu ali de recompensa pelo investimento feito. Exatamente. Mas a neurodiversidade te tira desse lugar, né? Então... É amar por amar. Não é no investimento de longo prazo que teu filho vai te retornar, que vai... Nenhum filho é investimento garantia de nada, né? De retorno. Não é mesmo. É só exercício de amor. Exatamente. Só que tem que ter um padrão de amor, que é o padrão do que ele vai ser, qual o troféu que eu vou botar na sociedade. Porque aí o sucesso do filho é atribuído à mãe ou ao pai. Do investimento que foi feito. Exatamente. Não é verdade. Não é. E é tão libertador não estar nesse lugar. Então, hoje, a minha filha, ela tem um nível de empatia desenvolvido que eu acho que né, esses 17 anos de trabalho com ela colocaram a gente, enquanto família, nesse lugar. Mas, por exemplo, ela é uma menina de 17 anos, ela liga todos os dias para os avós. Vó, você tá bem? Olha o afeto, olha o carinho. Vô, como é que você tomou o remédio? Ah, você tá bem? Fez não sei o quê? Como é que você tá? Né? A amiga dela, esses dias, ligou pra ela. Tô precisando conversar, Mafê, que terminei o namoro e tal. E ela, eu tô aqui, eu posso te ouvir a hora que você quiser. Já reproduzindo o tanto de troca e conexão afetiva que você passou a ter com ela. Exatamente. Ela escreve, ela faz cartas, assim. Exatamente. Então, quando ela tá nervosa agora, ela fala assim, dá um tempo pra mim, deixa eu ficar sozinha no meu quarto, que eu preciso respirar pra me acalmar. Que adolescente que faz isso? Totalmente. Ela tá aprendendo a fazer a autorregulação. E ela falou esses dias, ela tá no primeiro ano do ensino médio, tá indo pro segundo, porque ela tem 2 anos aí que nós seguramos por conta da maturidade dela e que pra ela foi fundamental. Então, ela é uma menina de 17 no primeiro ano do médio, enquanto as outras são no vestibular já. E tudo bem. Pra mim tá ótimo. E pra ela muito mais, né? E ela falou, olha, mãe, eu não sei, mas eu acho que eu vou fazer psicologia. É mesmo, Mafê? Por quê? Ah, porque ajudar as pessoas é algo muito bom, né? Ela fala assim, eu quero ouvir as pessoas. Né? Então, ela tem isso desenvolvido que, pra mim, ganhei o jogo. É Oscar, né? Fazer um filho divergente ser empático e proativo nesse aspecto... Acho que devia ser Oscar para todos, né? Mas é um Oscar. No mundo que a gente vive de competitividade, de comparações e de que ninguém escuta ninguém, isso é um troféu. Né? E como eu tenho um áudio do Miguel, que é o psiquiatra da Fê, ele fala, Mafê é um caso de sucesso, né? Muito, né? Então, sucesso de ser humano, né? De ser humano, Exatamente. De construção de um ser humano. Tá ainda, né? Tem naturalmente. Uma obra, o ser humano é uma obra inacabável. Inacabável, exatamente.